Oi, meu nome é Júlia e hoje, juntamente com o meu grupo, iremos falar um pouco sobre terapia gênica. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre as informações básicas. Tá, mas o que são genes? Genes são pedaços do DNA que contêm um código de cada indivíduo. Os genes codificam todas as proteínas do nosso corpo e, até onde sabemos, os humanos têm de 20 a 25 mil genes em cada corpo. E a maioria das pessoas tem 2 cópias de cada gene herdadas de cada um de nossos pais. E são esses genes que definem a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, a composição de massa muscular e todo o funcionamento de nosso corpo, como o metabolismo e a composição do sistema imune, por exemplo. E com isso, garantindo a diversidade individual. Mas, em alguns indivíduos, o gene pode apresentar um defeito, afetando como certa proteína funciona. E isso pode afetar como respiramos, como digerimos os alimentos, como os nossos neurônios funcionam, os nossos movimentos e como enxergamos. Ah, Júlia, mas por que isso acontece? Os nossos genes, eles sofrem mutações constantemente, como resultado de processos químicos dentro da célula e fatores externos, como os raios ultravioletas. Nós podemos herdar isso dos nossos pais, essas mutações, no caso, né? E essas mutações podem causar doenças, e foi a partir daí que surgiu o primeiro conceito de terapia gênica. Mas, por fim, o que é terapia gênica? A terapia gênica é um tratamento que consiste em um conjunto de técnicas que provocam alterações em genes saudáveis, também chamados de genes de interesse, para promover modificação ou interferir na ação de genes que estão inativos ou que estão causando danos ao corpo. Assim, a terapia gênica, também chamada de terapia gênica ou adição de genes, é um tipo de tratamento que pode ser utilizado em algumas doenças que envolvem alterações no DNA, como doenças de autoimunes, diabetes, fibrose císticas, dentre outras doenças degenerativas ou genéticas. Entretanto, em muitos casos ainda estão em fase de testes. Os genes podem ser definidos como sendo a unidade fundamental da hereditariedade e são constituídos por uma sequência específica de ácidos nucleicos, ou seja, DNA e RNA, e que carregam informações relacionadas a características e saúde da pessoa. Dessa forma, esse tipo de tratamento consiste em provocar mudanças no DNA das células afetadas pela doença e ativar a defesa do corpo com o objetivo de reconhecer o tecido danificado e promover a sua eliminação. Tá, Ju, mas como funciona? A terapia gênica consiste no uso de genes para tratar doenças, sendo feita ao alterar o material genético do tecido comprometido pela doença por outro que seja normal. Atualmente, a terapia gênica tem sido realizada através de 2 técnicas moleculares, a técnica de CRISPR e a técnica de CARD-cell. Ainda não se sabe das consequências a longo prazo da técnica e da adição de genes. Os cientistas acreditam que a manipulação de genes humanos pode tornar as pessoas mais suscetíveis à ocorrência de mutações espontâneas, podendo levar à superativação do sistema imunológico ou surgimento das doenças mais graves. Além da discussão sobre a edição de genes e girar em torno da possibilidade de mutações espontâneas e transmissibilidade de alteração para futuras gerações, a questão ética do procedimento também tem sido bastante discutida, uma vez que essa técnica também pode ser feita para alterar características do bebê, como a cor dos olhos, a altura, a cor dos cabelos e etc. Sobre as técnicas. Técnica de CRISPR. A técnica de CRISPR consiste na alteração de regiões específicas do DNA que poderiam estar relacionadas a doenças. Dessa forma, essa técnica permite que os genes sejam alterados em locais específicos, de forma precisa, rápida e de custo menos elevado. É uma técnica revolucionária de edição genética porque se baseia na descoberta de que as proteínas Cas cortam o DNA desde que seja dado a elas um RNA de reconhecimento adequado. Como o RNA pode ser sintetizado no laboratório, as possibilidades de edição são praticamente infinitas. E agora, a técnica de CARD-cell. A técnica de CARD-cell já é utilizada nos Estados Unidos, Europa, China e Japão. E recentemente foi utilizado no Brasil no tratamento de linfoma. Essa técnica consiste na alteração do sistema imunológico para que as células tumorais sejam facilmente reconhecidas e eliminadas do organismo. Ela consiste em retirar e isolar os linfócitos T,
reprogramá-los para conseguir identificar células do câncer e depois inseri-los de volta no organismo do indivíduo. Os primeiros testes. Nos primeiros testes de terapia gênica, 2 tentativas falharam. Uma delas foi porque as informações estavam erradas sobre o vírus, e a outra foi interrompida por problemas éticos graves. Mas, em 89, um novo teste trouxe esperanças. Uma menina com uma doença genética grave chamada SCID-ADA, que afeta o sistema imunológico, foi tratada. Os médicos retiraram células do seu sangue, inseriram nelas um gene que estava faltando e depois as devolveram ao corpo dela. Após várias infusões ao longo de 2 anos, houve melhoras significativas. Os níveis da enzima necessária aumentaram no sangue da paciente, e isso continuou por muitos anos após o tratamento. Esse sucesso foi um marco importante para a terapia gênica, mostrando que poderia ser uma nova forma de tratar doenças genéticas graves. Vetores virais. Para escapar da resistência da membrana celular na entrada espontânea de DNA em uma célula, é usado o vírus, que são micro-organismos especializados exatamente em invadir células e neles introduzir material genético. Contém ácido nucleico, ou seja, DNA ou RNA, cercado por uma capa de proteína e, em alguns casos, de um envelope adicional de proteína e lipídios. E seu ciclo de vida implica a liberação do ácido nucleico viral na célula hospedeira. Essa propriedade é explorada para introduzir genes terapêuticos nas células por meio de tecnologias de DNA recombinante. Alguns vetores são derivados de adenovírus. Essa família inclui quase 50 tipos distintos de vírus, que causam, por exemplo, faringites ou conjuntivites. Infecções por adenovírus são muito comuns, e por isso a maior parte da população possui anticorpos contra um ou mais tipos dessa família de vírus. Outros são da família dos retrovírus, que inclui o HTLV, causador de um tipo de leucemia, e o HIV, causador de AIDS, que pertence à subfamília do lentivírus, os quais vêm sendo muito estudados como fonte de vetores para a terapia gênica. Ainda outros vetores são derivados da família dos adenovírus associados, que não são patogênicos para os seres humanos. O princípio da produção de vetores de origem viral para a terapia gênica consiste em remover os genes envolvidos nos mecanismos patogênicos e de proliferação viral, mantendo apenas o necessário para a invasão das células sem modificação, seguindo da inserção de um gene terapêutico no que resta do DNA viral. A remoção de genes que confere o caráter patogênico e a modificação permite, por exemplo, que um vírus da mesma família do perigoso HIV possa dar origem a um vetor viral útil para a terapia gênica. Doenças. A terapia gênica é promissora para o tratamento de qualquer doença genética. Entretanto, somente para alguns já pode ser realizado ou está em fase de teste. A edição genética tem sido estudada com o objetivo de tratar e prevenir algumas doenças. As principais são fibrose cística, cegueira congênita, hemofilia, anemia calciforme, câncer, doenças cardíacas, infecção pelos vírus HIV. Apesar de ser mais estudada para prevenção e tratamento de doenças, também é estudada a adição de genes em plantas para que se tornem mais tolerantes às alterações climáticas e mais resistentes a parasitas e aos pesticidas, em alimentos com o objetivo de serem mais nutritivos. No Brasil, apesar da história e do reconhecimento internacional da genética brasileira, ainda há poucos grupos de pesquisa dedicados a estudos sobre terapia gênica, incluindo vacinas de DNA. Até recentemente, havia pouco investimento público nessa área de investigação e nenhum interesse por parte do setor privado. O quadro, no entanto, está começando a mudar com algumas iniciativas, ainda que modestas, em ambos os setores.